Então, boa tarde a todos, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. E nós temos para hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que somos todos nós, né? E o item 11. Ainda não somos, mas vamos chegar lá. Calma. Este item 11 nos fala o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aqui nós temos o seguinte: nas traduções mais recentes do Evangelho, essa palavra escândalo, ela está substituída por tropeço. Quer dizer, ai do mundo por causa dos tropeços, das nossas quedas. Elas são necessárias que venham, mas ai por quem elas venham. Isso quer dizer o seguinte: problemas na vida todos nós vamos ter. E, normalmente, grande parte desses problemas, à primeira vista, parece que são causados por segundas ou terceiros. Isso, o fulano me fez isso, o cicrano me fez aquilo, e por isso eu caí, por isso eu fiz, etc. E aqui diz o seguinte: é necessário que você passe por essa prova. Agora, se houver alguém que seja um instrumento dessa prova, ai por quem venha. Isto porque Deus se utiliza de tudo aquilo que está errado para trazer sempre algum benefício a alguém. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Se eu passo por uma doença, se eu passo por um problema conjugal, se eu passo por um problema material, isso faz parte do meu processo de evolução, do meu resgate. Agora, os outros, se isso não estivesse dentro do caminho das minhas provações, isso não viria para mim. Haveria sempre uma forma de afastar o problema. Agora, ai de quem porvenham os problemas. Aquele que for o instrumento, esse sim, ele criará depois uma dívida que no devido tempo será sempre resgatada. Esta anotação está em Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11 e versículos 29 a 30. Decoraram ou anotaram? Vai chegar em casa a conferir, ver se eu falei certo, tá? E diz o seguinte: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados por inteiro no fogo do inferno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Também Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11 e versículo 29 a 30. Bom, aqui há uma explicação para todos os problemas, para aquelas pessoas que já nascem com cegueira, atrofiamento, defeitos em algum braço, numa perna. Isso nos quer dizer o seguinte, porque o interessante é que melhor será que entreis na vida. Então não diz que entreis no mundo espiritual, é nesta vida. Porque o resgate, ele é necessário. E normalmente, por exemplo, as pessoas que recebem esse tipo de filho têm sempre um cuidado extra com isso. Eu posso afirmar isso com toda certeza porque tenho uma irmã que tem uma filha cega. Ela não se conforma, mas, no entanto, a preocupação dela a vida inteira é aquela filha. A filha é casada, não tem filhos, mas tem a sua própria vida, mas ela, como mãe, não consegue se afastar.
Algum tempo atrás eu assisti um filme, e já nem sei mais o título do filme, porque depois que eu passei dos 25 comecei a esquecer muita coisa. E uma mãe tinha um filho com deficiência mental, que era o mais novo, e tinha um outro que era o mais velho. E o mais velho estava sempre todo machucado, cheio de hematomas. Até que a professora notificou a polícia. E a polícia vai até a casa, né? Ela diz que não há problema nenhum, etc. Até que escutam um barulho e os policiais, eles acabam entrando na casa e descobrem esse filho. Quando isso vai para a promotoria, chega o juiz e o juiz determina que essa criança seja internada. Porque já que dentro do seio familiar, ela acaba sendo um problema e não sabe aquilo que pode acontecer com o irmão mais velho, que é mais velho, acho que 2 ou 3 anos. Estão na adolescência. O que é que a mãe faz? Ela não interna o filho doente. Ela interna o outro para proteger esse, porque ela não se afasta do filho que mais precisa dela, sabe? Então, é sempre para os pais, embora seja um problema aqui, a sua preocupação, o seu trabalho, o desvelo é sempre para aquele filho que tem mais necessidades. E a questão aqui é, nós sabemos, acabei de dizer que Deus não nos dá nada daquilo que a gente não precise. Então, se o teu olho, aquele indivíduo que só vê o mal, se a tua língua, aquele que faz só fofoca, que não é o caso aqui, que ninguém faz fofoca, pelo amor de Deus. Se algum dos seus órgãos serve para levar sempre a desgraça, para ver o mal, é melhor que se arranque aqui, porque criou um problema. Por exemplo, um juiz vendia sentenças, coisa que não acontece hoje, isso foi há muito tempo atrás, tá? E na encarnação seguinte ele veio com a mão completamente atrofiada. Isso primeiro, quando a anotação de Mateus diz que melhor te entrar na vida, é porque esta vida passa sempre a ser um resgate das vidas pretéritas, não tem que ser da última, mas dos problemas que nós carregamos no perispírito. Toda a falta, toda vez que nós infringimos a lei do amor, a lei de Deus, nós criamos em nós uma marca. E essas marcas, elas vão ficar conosco até que a gente limpe por inteiro o perispírito. Não é o espírito está resguardado. Então, limpe o perispírito. Quando esse perispírito estiver completamente limpo, então nós acabamos por resgatar todos os débitos que temos. Agora, o tema é: bem-aventurados os puros do coração, porque é na realidade o ponto determinante a que cada um de nós possa chegar, em que a gente não veja sequer maldade em alguém. Porque o que nós vemos normalmente nas pessoas é sempre os seus próprios defeitos. Dificilmente nós vemos qualidades nas pessoas. E o que alardeamos são sempre esses defeitos. Ora, se nós consideramos que somos um projeto, somos um espírito dentro de um projeto em evolução, os defeitos que nós carregamos não quer dizer que sejam um problema eterno. Nós continuamos sendo em construção. Aquele que porventura está mais à frente de nós, ele não vai olhar para nós e apontar os defeitos. Vocês viram, por exemplo, Chico apontar os defeitos de alguém? Jamais. Porque ele conseguia ver que as pessoas, cada um de nós, carrega as suas próprias deficiências, mas que está nas reencarnações progressivas, num projeto de evolução exatamente para nos lapidarmos. Ora, se Deus quisesse criar espíritos puros, nós não precisaríamos passar por tudo isso. Mas qual seria a graça? Sequer conseguiríamos sem as experiências ao longo da vida. Imagina você, nós somos do ponto de vista espiritual crianças ainda. E por isso nós erramos muito, fazemos muitas travessuras. Imagina você dar para uma criança um diploma de médico. Não vai dar,
Por quê? Porque ela vai ter que passar por um processo de aprendizado até que chegue ao momento de maturidade em que seja realmente um médico. Nós, enquanto espírito, somos exatamente a mesma coisa. Nós fomos criados puros e ignorantes. A pureza eu conservo até hoje. Mas a palavra pureza aqui, ela está sem sermos bons, sem sermos maus. Nós não tínhamos nada, éramos puros. Ignorantes, não na acepção da palavra que nós lhe damos hoje, de ignorância. Você é ignorante. Não, ignorância porque nada conhecíamos e nada tínhamos. Então, tudo aquilo que nós somos hoje, nós construímos em nós dentro desse caminho, dentro desse projeto que Deus tem para cada um de nós. O que é interessante é que quando nós chegamos ao ponto em que temos a nossa individualidade, nós começamos a construir a nossa personalidade. E claro que erramos demais, porque também é errando que se aprende, porque quando nós erramos num ponto... Eu tenho um amigo que ele tinha um bar, mas ele não vendia cerveja no bar, porque se ele vendesse, ele bebia todas, não vendia nada. Mas ele conseguia ter o bar e não vender cerveja. Veja, mas ele já ficava preocupado, não posso ter cerveja. Então, quando a gente erra num problema determinado, numa reencarnação próxima, nós vamos ter ojeriza isso. Não, isso aqui eu não quero para mim, eu vou me afastar completamente, porque provavelmente já tenha falido, né, dentro desse processo, e hoje ele já está escudado. Ora, isso é exatamente... A partir do momento em que a gente erra, a gente vai para uma nova etapa e diz assim, não, aqui eu já errei, já conheço o caminho, portanto não vou errar de novo. Né? Não adianta nos falarem. Por exemplo, nós temos filhos e não adianta a gente falar para os filhos, ainda que eles sejam adultos, olha, não faça isto porque não vai dar certo. Ele vai fazer, porque se você disser que para não fazer, é exatamente aquilo que ele vai fazer. Né? Porque ele tem seu próprio caminho. Ele próprio precisa descobrir aquilo que pode, aquilo que não pode, como deve fazer e como não deve fazer. São experiências. Porque ao nos dizerem não faça isso ou não faça aquilo, e a gente fazer, tiraram-nos completamente o livre-arbítrio, que é o ponto essencial da construção da nossa personalidade. A partir do momento em que eu começo a entender o que é certo e o que é errado, eu sei que a minha vontade, o meu querer vai então decidir se eu posso ou não posso fazer. Isso tem a ver com o crescimento espiritual, com a maturidade a que nós já chegamos. Mas não há neste mundo ninguém que possa dizer, olha, eu não erro em mais nada. Eu não vou ter mais nenhuma reencarnação, que eu já ouvi falar, esta é a minha última reencarnação, graças a Deus. Não vai dar. Sabe por quê? A gente sabe perfeitamente que não é o querer, nós queremos. Um dia desses até me fizeram uma pergunta, quantas reencarnações nós vamos ter? Ninguém sabe. Mas tem gente que diz que são 33, tem gente que diz que são 7. Não dá. Em 33 reencarnações a gente não vai conseguir atingir o ápice. Em 7 reencarnações, muito menos. Basta ver, por exemplo, aquilo que nós somos e a forma como o mundo tem caminhado ao longo do tempo. Não vamos muito longe. Vamos regredir 300 anos. Então, estamos agora no ano 1720, 1730, mais ou menos. Aquilo que a gente lê nos livros de história, o que era o mundo naquela época? A corrupção, a criminalidade, a política muito mais podre do que hoje. Veja, a Revolução Francesa, que tinha por lema, um lema bonito, fraternidade, igualdade e liberdade. Né? Num só dia, em Paris, chegaram a guilhotinar 100 pessoas, porque não concordavam com esse lema. Então vejam que esse era o mundo há 1700 anos atrás. Mas em termos, por exemplo, de tecnologia, não tínhamos nada. Nada, absolutamente nada. Nós, evoluindo, vemos que em 300 anos, a gente pode ter tido, no máximo, 3 a 4 reencarnações só.
Então, acham que daquele ponto em que estávamos há 300 anos atrás, até hoje, a gente conseguiu limpar-se espiritualmente e tirar todas as mazelas? Somos pessoas que olhamos para os outros, olhamos para alguma coisa e não vemos mais defeito em nada. Somos pessoas que temos paciência absoluta com tudo e com todos. A gente costuma usar muito o Chico como exemplo, né? Uma vez eu estava lá em Minas, tinha um menino que, criancinha, tinha uns 9, 10 anos, e queria tocar uma flautinha para o Chico. E ninguém queria deixar que ele passasse, mas ele conseguiu passar. Chico, eu queria tocar para você. E, pô, meu filho, pode tocar. Tocava horrivelmente, não saía música daquela flauta. Era um monte de sons que saía, e ele dizia, ai, que lindo, que bonito, graças a Deus. Ele não via as notas musicais, ele via apenas o que estava dentro daquela criança que com tanto amor queria dedicar aquela música ao Chico. Nós faríamos isso? Se alguém chegasse para nós, por exemplo, agora, por exemplo, estamos na Copa, vemos como os jogadores, o fã vai lá, quer um autógrafo, ele se afasta, corre, não dá atenção para ninguém. Esse é o espelho de cada um de nós. Só que nós buscamos um mundo perfeito nos outros. A gente olha para o mundo, olha para a sociedade e diz, nossa, como está triste. Também temos aí um monte de programas de televisão que só mostram o que é realmente tristeza, o que é problema, etc. Não se mostra aquilo que está bonito. Mas, realmente, tudo isso é o espelho da sociedade em que cada um de nós vive, mas que essa sociedade é o espelho de cada um de nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades. Somos nós. Então, o que nós observamos é, está bom? Não, não está bom. Então, nós temos que começar a melhorar-nos. O próprio Chico dizia, se porventura notarem em mim algum defeito, por favor, me avisem para que eu possa policiar esse defeito. Imagina dizerem isso, nós dizermos isso para alguém, e alguém apontar algum defeito nosso. Nós somos orgulhosos, somos vaidosos, somos mentirosos, nós somos tudo. Uma mentirinha pequenininha que não faz mal a ninguém, mas não. E, na realidade, se nós olharmos para dentro de nós e começarmos a policiar esses defeitos, vamos ver que o nosso coração ainda não é puro, como Mateus anota aqui. E se porventura, em alguma encarnação, nós tivermos que vir com algum problema, né? Ou sem pé, ou sem mão, ou sem visão, ou sem audição, ou sem o dom da fala, com toda certeza, tudo isso está dentro daquilo que a gente precisa, que a gente necessita. Então, e se passarmos por algum problema e olharmos à nossa volta e começarmos a apontar que alguém foi o instrumento do nosso problema, olhemos primeiramente a nós. E nós já sabemos que a nossa vida, ela não se resume a esta encarnação. Nós já sabemos que nós não somos humanos. Nós somos espíritos que, neste momento, estamos na condição humana, mas nós somos espíritos. Então, que dentro desse processo, a gente precisa começar a burilar os nossos defeitos, a parar, a lixar essas nossas dificuldades. Tal qual Emmanuel nos coloca, cada um de nós é um diamante. Vamos brilhar um dia. Por enquanto, ainda estamos lapidando o carvão e tirando todas as arestas que existem, as sujeiras que existem nesse diamante. Nós vamos chegar lá? Vamos, porque Deus não criou nada para ser destruído. E quando nos criou, sabia perfeitamente que nós seríamos capazes de conduzir a nossa vida a ponto de chegarmos onde Ele espera que cada um de nós chegue. Por isso Ele mandou Jesus. E Jesus, por isso, disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se haveria de perder. É essa certeza que nos mantém de pé. Talvez a gente não se dê conta de que essa certeza existe em nós. Não é porque eu digo, Jesus vai me salvar. Não, há uma certeza em mim que me leva inconscientemente a esse pastor, que ele próprio diz, conheço cada uma das minhas ovelhas pelo nome. Olha que gratificante. Jesus nos conhece pelo nome. Não importa quem somos ou como somos, Ele conhece
a cada um de nós. Mas ele diz mais: as minhas ovelhas me seguem, porque elas ouvem a minha voz. E inconscientemente, e não por outro motivo, nós estamos aqui no Centro Espírita. Às vezes a gente diz assim: hoje é segunda-feira e tal, vou lá, tem reunião, vou lá tomar um passe, né? Mas não é isso. Nós temos aqui um grupo de irmãos encarnados, um grupo imenso de irmãos desencarnados, formando uma corrente vibratória em que, de alguma forma, nós estamos espalhando essa energia e nós vamos levá-la para fora, porque quando saímos daqui, a gente vai se sentir leve, a gente vai se sentir tranquilo, a gente vai se sentir bem. Não é pelo passe, é pela reunião que nós fazemos e com a certeza de que Jesus está entre nós. Porque ele próprio também diz: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Olha de novo, que gratificante. Ele está conosco, ele está no meio de nós, porque nós viemos aqui e viemos em seu nome. Ele sabe que nenhum de nós é perfeito, mas ele também não se importa com isso, porque ele veio exatamente para aqueles que precisam, para aqueles que estão doentes, para aqueles que buscam o caminho da perfeição, para aqueles que buscam que o coração seja um dia puro. Porque ele próprio diz: não preciso e não quero pessoas perfeitas comigo, quero os imperfeitos. Porque nós estamos aqui, nesta terra, neste país, que é um hospital. E o hospital é para doentes, não é para sãos. Então que nenhum de nós se ache a perfeição absoluta. Que procure, acima de tudo, as mazelas que ainda existem dentro de nós. Porque hoje nós vamos fazê-lo com responsabilidade e com a consciência tranquila de que ainda somos imperfeitos. E ninguém vai pedir a nós que nós sejamos perfeitos. Ninguém vai exigir isso de nós. Ninguém exige a uma criança que está aprendendo aritmética que resolva um problema de álgebra. Porque a criança não chegou lá ainda. E nós somos assim. Nós estamos num mundo de expiações e provas, todos nós. E, quiçá, a gente passe agora para esse mundo de regeneração, onde tudo será um pouco mais tranquilo, não haverá tantos problemas. Aqueles que conseguirem seguir, que ninguém... Eu tenho uns amigos que são evangélicos e eles acham que, por serem evangélicos e aceitaram Jesus no coração, estão salvos. Nós não podemos achar a mesma coisa, porque nós não estamos aqui para ser salvos, nós estamos aqui para salvar-nos a nós próprios. Não é Jesus que vai nos salvar. A forma como Jesus nos salva é dando-nos instrumentos para que a gente se aperfeiçoe e possa salvar-se. A gente está aqui em busca do aperfeiçoamento, mas tudo isso exige trabalho, exige muito esforço, porque para nós deixarmos de lado coisas, problemas que adquirimos às vezes por séculos e séculos, às vezes é muito difícil. Para aquele indivíduo, por exemplo, que é fofoqueiro ou fofoqueira, que não tem ninguém aqui também fofoqueiro, pelo amor de Deus. Estamos só dando exemplo, tá? Mas esse indivíduo ele é fofoqueiro por 3, 4, 5 reencarnações. Acha que ele vai deixar logo de ser fofoqueiro? Não, ele vai continuar. Agora, ele precisa se conscientizar de que é fofoqueiro, que está falando da vida dos outros. Policiar-se, então, começar a diminuir essa coisa, né? Deixar de falar de olhar para a vida do próximo para olhar para a sua, mesmo porque a gente costuma dizer que Deus deu uma vida para cada um de nós para que cada um tomasse conta da sua. E normalmente tem um monte de gente tomando conta da nossa vida, só que não resolve os nossos problemas, não paga as nossas dívidas, não vai pedir desculpa para os outros em nosso nome, só olha aquilo que está difícil. Não é isso que se espera de cada um de nós em busca dessa pureza de coração que Jesus quer. E Jesus só nos alerta, é o conselho que Ele nos dá. Ele tomou-nos para si, para dentro do seu rebanho, e Ele nos conduz. Algumas ovelhas vão andar mais para frente, vão caminhar, vão evoluir mais rápido do que nós. Outras, como nós, estamos aqui demorando muito ainda, mas o importante é que não nos falte a perseverança,
que não nos falte a coragem e que, sobretudo, não nos falte a fé. A fé é essa coisa que a gente diz de a certeza de que não estamos sozinhos e que existe um propósito para tudo isso que acontece na nossa vida. Por mais difícil que sejam os problemas pelos quais passamos, não podemos nos esquecer que dentro da lei de causa e efeito, nada nos acontece que não seja exatamente o reflexo das nossas ações. Somos nós que movimentamos o mundo, somos nós que criamos os problemas. Então, se nós criamos esses problemas, nós não vamos esquecer-nos de que a conta também virá para nós. Como a gente costuma dizer sempre, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Deveria ser o contrário, né? Mas não. A sementeira, ela é livre, a gente semeia aquilo que quiser. Agora, também é verdade que quem semeia vento, com toda certeza, vai colher ventos ou tempestades. Então, se a vida está difícil, não adianta apontar o dedo para alguém. Eu passei por uma fase muito difícil lá em 2002, 2003 mais ou menos, e eu também, embora eu já fosse espírita, sou espírita desde 1979, eu era criança ainda, comecei na evangelização infantil, tá? Mas eu também apontei o dedo para muita gente, mas quando despertei, eu falei, não é bem assim. Então, para todas as pessoas que eu culpava, eu coloquei tudo num papelzinho, o nome, e coloquei dentro da carteira. Cada vez que abria a carteira, os nomes estavam lá. E eu pedia só a Deus que tirasse dentro de mim a mágoa por aquelas pessoas. Tinham sido realmente instrumentos para me levar ao ponto em que eu estava, sem dúvida nenhuma. Mas não aconteceu porque eles foram apenas os instrumentos. A dívida era minha. E eu tive que passar por isso. E a gente passa. Mesmo porque Deus não dá um fardo mais pesado do que forças nós temos para carregá-lo. Essa é a maior das verdades. Cada um de nós vai carregar sempre aquilo que pode. E vocês veem, por exemplo, a gente passa por um problema, nós que já passamos dos 40, né? 40, 50, 60. Já passamos dos 60, a gente sabe, já passamos por muitos problemas. E vem um problema dificílimo. A gente passa, depois tem aquele período de tranquilidade, e vem um problema pior ainda. Ele diz, nossa, por que eu me preocupei tanto com aquele problema que foi tão fácil passar? Esse aqui é que está difícil. E ao longo da vida vai ser isso. Por quê? Porque nós, em espírito, continuamos sujos, continuamos como mazelas, e precisamos limpar-nos. Então, à medida que nós vamos adquirindo força, à medida que nós vamos fazendo crescer em nós a fé, os problemas vão vir porque a gente pode resgatá-los. Jesus Gonçalves, que passou uma vida inteira dentro de um leprosário, né? No princípio ele era muito revoltado. Quando ele conheceu a doutrina espírita, que lhe deram o livro dos Espíritos, ele leu o livro dos Espíritos em uma noite. Porque aquela ânsia, começou a ler, aquilo estava interessante, aquilo respondia a todas as suas dúvidas, leu numa noite, abriu um centro espírita dentro do leprosário. E ele entendeu porque que ele passou a vida inteira doente com aquele problema, e chegou diante do espelho e disse, Senhor, se eu estiver devendo mais alguma coisa à lei, não é a ti, não é a ninguém, se eu estiver devendo alguma coisa à lei, manda tudo nessa reencarnação que eu não quero voltar para sofrer. Eu digo assim, Senhor, se eu estiver devendo, manda em pequenas prestações devagarinho, que a gente tem muito tempo para evoluir. Não precisa ser tudo de uma vez. Mas ele diz, não quero voltar de jeito nenhum para sofrer. E ele só teve mais um câncer, né? E acabou por desencarnar do câncer. Agora, ele chegou ao ponto do entendimento dele, era tão grande, que eu comparo essa fala à fala de Paulo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E quando nós pudermos dizer, o Cristo vive em mim, eu cheguei ao ápice da evolução, eu cheguei ao ápice da perfeição, porque Cristo é o modelo maior que nós temos de perfeição, embora ele diga, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Nem ele se considera perfeito, porque ele ainda se considera num caminho de evolução, apesar do lugar onde ele se encontra. Mas, se eu chegar
perto de Paulo e disser, olha, eu também, Paulo, vou chamar, ô Paulão, eu também estou que nem você, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não chegamos lá, mas também ninguém nos pede isso. Deus dá o tempo que nós quisermos e que nós precisarmos para compreender a nossa vida e as nossas necessidades. Para nós, então, através do entendimento, sejamos responsáveis suficientes para conduzir as nossas próprias vidas, apesar de todas as dificuldades, porque nenhum de nós está aqui a passeio. E quando nos queixamos dos problemas pelos quais passamos nessa encarnação, não nos esqueçamos que, segundo nos dizem os espíritos superiores, lá no mundo espiritual, uma fila muito grande de espíritos que têm necessidade de reencarnar. E não têm oportunidade. Não têm oportunidade porque, às vezes, não tem quem os receba. E esse é um problema gravíssimo. Porque no tempo da minha avó, os caras tinham 10, 12 filhos. Hoje não. Eu tenho 2 filhos casados. Um tem 2 gatas e o outro tem um gato. Né? E filhos? Quando é que vocês vão me dar netos? Não sei ainda, vamos ver, calma, sabe? Então, as coisas foram... Os espíritos continuam lá fazendo fila com a necessidade de reencarnar. A tal ponto que certa vez um espírito tinha uma necessidade muito grande de reencarnar, mas ele precisava reencarnar numa família determinada, que era lá em Minas Gerais, era um fazendeiro muito rico. Só que ele já tinha 5 filhos, a esposa já estava com idade, já tinha entrado na menopausa, já não dava mais para reencarnar. E como ele tinha muita necessidade, arranjaram uma solução, né? Chamaram todos ao mundo espiritual, viram qual era a necessidade de cada um, o casal, o espírito precisava reencarnar, e chamaram a empregada doméstica dele, que já tinha filhos, já tinha 4 ou 5 filhos. Então disseram, ó, ele precisa vir. E ele se propõe assim, ó, você recebe esse espírito, que era para ser meu filho, mas eu vou cuidar dele a vida inteira. E assim essa criança essa empregada doméstica fica grávida, dá à luz, e como ela precisava trabalhar, precisava levar a criança para o trabalho. Quem cuidou da criança? O casal, né? E se apegaram de tal forma a criança que compravam roupas, levavam para o médico, colocaram na escola, levavam para a escola para a empregada não poder sair, e até que ele se formasse, eles cuidaram dessa criança como filho, que na realidade era a sua própria responsabilidade. Então vejam que Deus cria todos esses... É polícia? Então, que deu o horário. Quando dá o horário, a polícia chega. Aí, às vezes chega por aqui, né? Mas hoje me enganou para ficar bem de frente. Então vocês vejam que Deus cria todas... Quando a gente não imagina, né? A gente costuma dizer que Deus tem estradas onde o mundo não conhece caminhos. Então Deus cria todas as oportunidades dentro de uma lei que é imutável. Dentro dessa lei todos nós estamos inseridos, e isso não é um privilégio nosso, nem é por querermos ou não querermos. A lei é assim. Só que essa lei é infinitamente perfeita. E se nós quisermos avançar, nós temos que nos enquadrar dentro dessa lei. O que é que faz que a gente tenha problemas? Que estamos num caminho determinado, nós desviamos, buscamos atalhos, e na busca, quando precisamos voltar ao caminho correto, então isso é que é doído, porque nós precisamos construir esses atalhos. Nós precisamos desmatar, né, esse caminho para a gente seguir adiante. Então, se a gente já tem um modelo, nós precisaríamos só seguir. E Jesus é claro, quando diz, naquela parábola do Lázaro e o rico, diz, olha, eles lá têm Moisés e os profetas, que os escutem. Né? Não adianta vir aqui e depois chorar, porque não quiseram escutar nem Moisés nem os profetas. Nós já temos Moisés, profetas, Jesus, tivemos Lutero, temos hoje a doutrina espírita. Então já temos instrumentos suficientes para compreender quais são as nossas necessidades, para entender qual é o nosso caminho, porque sabemos hoje qual é o propósito da nossa vida e onde nós queremos chegar. Muito obrigado a todos, que a polícia já está ali a ponto. Até a próxima, se Deus quiser.